Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, convido aos irmãos para abrir a vossa Bíblia no livro dos Salmos 119, versículo 54, né? Diz assim: os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. O salmista está frisando aqui a questão do louvor. E ele vai dizer que ele cantava, ele louvava o Senhor na casa da sua peregrinação, ou seja, no templo de Jerusalém. E o que ele louvava o Senhor? Ele louvava os estatutos, ele cantava a doutrina, ele cantava os estatutos do Senhor, ele cantava a Bíblia, né? E baseado neste versículo de Salmo 119, versículo 54, eu quero trazer para os irmãos uma breve reflexão sobre o tema louvor, né? Algo que tem sido muito mal compreendido nesses últimos anos, né? Um ano que a gente está vivendo o tempo já do fim, aonde nós estamos vendo muito desvio doutrinário, muito desvio da Escritura, pessoas que não têm mais aquela afinidade com a Sagrada Escritura, não tem mais aquele desejo de conhecer a palavra de Deus e entender dentro da palavra de Deus quais são os princípios estabelecidos por Deus para se fazer um verdadeiro culto a Deus e realmente ter um verdadeiro louvor, né? E aqui a gente já encontra uma base, né? Louvor é algo que expressa o caráter de Deus. A palavra louvor quer dizer elogio, né? Louvor, elogio. Eu fiz aqui um rascunho, né? Um pequeno rascunho para a gente nesta manhã falar sobre o louvor. Louvor a gente sabe que é elogio. O salmista vai dizer que ele tinha prazer em cantar os estatutos de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, a magnificência do poderoso Deus em estabelecer um elo com os seus seres criados, né? Sua criação. Então existe nos dias que nós estamos vivendo um erro muito grave nas igrejas, né? No meio do povo de Deus, um desvio muito grande quando diz respeito ao louvor no culto, né? A gente estamos vendo que existe aí no meio da sociedade aqueles que querem ser cantores famosos, que querem ter fama, dinheiro, né? São os estilos de cantores gospel, que é fazer show e atrair pessoas para ouvir a sua música e com isso faturar o seu, né? E a gente temos visto que esse sentimento de ganância, de faturar com o louvor que é para ser para o Senhor e não para as pessoas, há uma interpretação muito errada, muito equivocada. A igreja agora tem buscado, parte da igreja tem buscado músicas para o seu bel prazer, né? E não para elogiar o nome de Deus e nem expressar a grandeza da sua obra, a sua palavra, né? E aí a gente vai ver que as pessoas estão fazendo música, dizendo que é louvor, na verdade são música para o ego do ser humano. São músicas que vai levantar a autoestima daquele que está em depressão. São músicas que vai exaltar o homem, dizer que o homem é muito grande, muito importante, que ele é a fraqueza de Deus, que Deus está girando em torno dele. E aí a gente vai ver quanto esse desvio está acontecendo no meio do povo de Deus, porque as pessoas querem música que lhe agrade. As pessoas estão buscando música para lhe agradar, para lhe fazer bem, para sentir bem, para lhe trazer elogio, para trazer palavras que diz que Deus está com ele, que Deus está contemplando a vida dele, que Deus está vendo a oração dele, que Deus contemplou quando ele foi no quarto chorar. Então são tipos de música que a gente vai ver que não tem nada a ver com louvor. Alguém pode dizer que é qualquer outra coisa, menos louvor. Porque se louvor é elogio, como é que alguém vai pegar algo que é um elogio, né? Que é para ser para Deus e vai receber para si próprio? Então o homem está recebendo o louvor. Então o homem está recebendo o elogio que é para Deus receber, né? O profeta Isaías vai dizer que Deus dizendo: olha, minha glória não darei a outro e nem o meu louvor às imagens de escultura, né? Se Deus não quer partilhar desse louvor com as imagens de escultura, com os ídolos, muito menos com
a sua criação com a sua igreja. Porque louvor, o único que deve ser louvado, a gente sempre diz, toda honra, toda glória, todo louvor, seja dado a Deus. Mas quando a pessoa abre a boca para cantar, está louvando para si próprio ou para os seus semelhantes, né? E isso é um erro muito grande, um erro doutrinário muito grande que tem que ser visto pelos líderes das igrejas e que tem que ser ensinado aos irmãos que na inocência estão consumindo essas músicas, tirando das redes sociais, tirando das internet, trazendo para dentro do culto do Senhor e cantando isso e achando que está cultuando ao Senhor. Na verdade, o que estão fazendo é se desviando da palavra e trazendo uma afastação do Espírito Santo neste culto. Porque quando o culto ele é voltado para Deus, a palavra, o louvor, a presença do Espírito Santo é manifesta naquele lugar. Porque há um coração contrito, um espírito quebrantado e um desejo de magnificar o nome do Senhor e adorar o seu nome. Então a presença de Deus ela é manifesta. Nesse momento há quebrantamento, nesse momento há salvação, há milagre e há maravilhas no culto, porque a presença de Deus está no lugar. E onde está a presença de Deus, há fartura de alegria, porque tudo acontece para a glória dele. Mas quando se tira o louvor do Senhor e se coloca para elogiar o homem, para expressar uma palavra que Deus está falando para o homem no louvor, então isso se torna algo na condição de heresia. Porque o louvor é de baixo para cima. Todo louvor ao Senhor, ele é de baixo para cima. Ou seja, o homem louva a Deus, né? Não o contrário. Deus louva o homem, né? Existe muita expressão do homem estar elogiando a sua criação na palavra, né? A palavra de Deus fala que Deus, ainda que uma mãe que amamenta, venha esquecer de seu filho, todavia não esquecerei de vocês. Ou seja, o cuidado de Deus, a expressão que Deus o ama de fato a sua criação. Mas quando se diz respeito ao louvor, né? Deus, o Espírito Santo, vai dar uma certa inspiração, não de conformidade com as Escrituras, porque jamais podemos comparar o louvor com as Escrituras, senão vamos colocar na Bíblia também e vamos dizer que é palavra de Deus, né? Então há uma inspiração para aqueles que oram, jejuam, se consagram e pedem a Deus discernimento, entendimento, para fazer uma letra que louve a Deus, né? E aí sim, esse louvor será algo para Deus. E aí a pessoa recebe de Deus aquela inspiração para criar um louvor. O Espírito Santo, que veio para glorificar Jesus, ele vai nos dar uma letra que glorifique Jesus. Então esse louvor vai ser para a glória de Jesus, a glória do Pai. Então nós louvamos, elogiamos a Ele, cantamos, né, a sua obra, cantamos as Escrituras, né? Nós vamos ver o exemplo de um louvor, né, que magnifica Deus e canta, é o número 15, né? Foi na cruz, nossa harpa cristã. Esse é um louvor que realmente expressa a obra de Deus na cruz, o grande amor de Deus por nós, pecadores, e aí nós estamos louvando a Ele em forma de gratidão, e isso é chamado de louvor bíblico, louvor onde a gente está expressando a palavra de Deus, cantando o Evangelho e elogiando Jesus pela sua obra. Então vamos aprender uma coisa, louvor nunca é de Deus para a sua criação, mas da criação para Deus. É a igreja que louva a Deus e não Deus que louva a igreja. Se você começar a cantar uma música e ver que lá está começando Deus falando, eu cuido de ti, eu estou vendo a sua oração, estou te contemplando quando você entrou no quarto, eu estou sondando a tua vida. Pode parar de cantar esse louvor, porque não é louvor. Isso está intitulado na questão da heresia. Heresia, o que é heresia? Heresia é a pessoa falar algo que Deus não falou. É a pessoa cantar algo que Deus não confirma nas Escrituras. É condenado pelas Escrituras quando a pessoa começa a usar o nome de Deus em vão. É o terceiro mandamento do Decálogo de Êxodo capítulo 20, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que eu tomar o seu nome em vão. O homem não pode ter a ousadia de pegar uma caneta, de pegar um papel e escrever palavras expressando Deus falando e dizendo que está cuidando, que está abençoando, que está vendo, que está contemplando e tudo mais, se referindo a Deus para o homem, a pessoa cantar na igreja, dizendo que Deus está cantando e que Deus está expressando palavras de conforto e de bênção para o seu povo, aonde ele já fala isso na palavra, nas Escrituras, a Bíblia Sagrada, e não no louvor. O louvor faz parte do culto, o louvor faz parte da adoração. A adoração é render, é se prostrar. A adoração é
você expressar a Deus gratidão a Ele, reverência ao seu nome e à sua palavra. Então o louvor, ele é algo que parte do coração do homem para Deus. É você elogiar Deus, é você magnificar o nome dele, é você expressar com gratidão a sua obra na cruz do Calvário, né? E nós vamos ver, não precisamos nem ir muito longe, na própria harpa cristã, nós vamos encontrar o louvor. Graças a Deus que a harpa é um do inário que mais tem louvor ao Senhor, mas também tem heresia lá, né? Vai ser polêmico esse vídeo, mas é verdade. Deus me levantou, meus irmãos, como uma voz para anunciar, como atalaia, para anunciar ao povo o perigo que estão correndo. As pessoas estão indo desenfreadamente, a grande maioria delas, em um erro e se perdendo, se corrompendo, se mutilando com as suas próprias decisões, e muitos já pereceram. A gente vai ver que os cultos hoje há uma ausência muito grande do Espírito Santo de Deus, por causa de escolhas erradas, por teologias erradas, por pesquisar nas internet sobre coisas que não agradam a Deus e trazer para dentro do culto o sincretismo, aquilo que é extra bíblico, aquilo que Deus não só não está na sua palavra, como ele abomina, como sendo heresia, né? Nós vamos ver, queridos irmãos, por exemplo, existe o louvor, existe a música e existe a heresia, né? Vamos dar um exemplo aqui de louvor, né? Louvor. Vamos ver o hino de número 10, né? Mas eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois teu sangue limpa o pecado. Isso é louvor. Isso quando se louva na igreja, todo mundo senta perto de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele chega ali e nos impulsiona a se entregarmos diante de Deus, um coração contrito, e adorar a magnificência do nome de Jesus. Isso é louvor. Mas existe também a música. A música, ela não chega a ser a heresia, né? Mas é simplesmente uma música. Simplesmente é uma música que ela pode ser cantada na igreja, mas tem que haver um discernimento e um cuidado para que essa música não torne também uma heresia, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de música, né? É o hino 433, chamado de hino, né? 433, é uma música. Por que ela é uma música e não louvor? Porque ela não louva o nome de Deus. Porque ela não elogia Deus. Porque ela não traz nenhuma teologia a respeito de Deus na letra desse hino. E simplesmente vai expressar algo do homem para o homem. Então, isso é música, né? Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingindo, a congregação vos dá. Não é louvor. Isso é música. Não porque fala o nome de Jeová que vai se tornar um louvor. Mas é um bem-vindo cantado. Alguém chegar para o irmão e dizer: Pai do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você falou bem-vindo. Mas você pode cantar: Sois bem-vindo, meu irmão. Sois bem-vindo, campeões de Jeová. Ou seja, é uma música. Você pode até cantar essa música dando bem-vindo aos irmãos, aos visitantes. Mas nunca dizer: vamos louvar o Senhor com o hino 433. Não, vamos cantar esta música de bem-vindo para os irmãos, né? Porque se for louvor, aí já é idolatria. Porque a minha glória não daria a outro, nem o meu louvor as imagens de escultura, e muito menos ao irmão visitante, né? Então, se colocar na categoria de louvor, então já é idolatria. Então não pode ser louvor. Isso aqui é uma música, né? Essa aqui é simplesmente uma música, uma expressão de bem-vindos, que não vai ferir nada da escritura nem da palavra de Deus. Então nós vemos que existe o louvor, nós cantamos o hino número 10, né? É o louvor, que é uma expressão do coração para Deus. Existe a mensagem cantada, o evangelho cantado. Salmo, nós vamos ver o hino número 15, né? Foi na cruz, está cantando o evangelho. Isso também é louvor, porque é a mensagem de Deus cantada. Ela chega a ser louvar a Deus, né? E nós vamos ter agora um terceiro ponto para encerrar esse vídeo, que é a heresia cantada. Isso aqui é grave. Quando se canta heresia na igreja, o Espírito Santo de Deus, ele se ausenta do culto. O culto se torna algo pesado, aquele sentimento de enfado, de cansaço,
A pessoa não tem prazer mais em estar ali. A pessoa pensa em estar em casa, no sofá ou numa rede se balançando, mexendo nas redes sociais, na internet. Mas a pessoa não quer estar no culto. Simplesmente a pessoa se sente tão pesada naquele culto que a pessoa não tem prazer no culto. E a pergunta é, por que a pessoa, mesmo sendo crente, mesmo sendo um salvo, não tem prazer no culto? Simplesmente é porque Deus não está lá. E porque Deus não está lá? Porque Deus faz parte do culto da pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que não devemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele tem sentimento, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós colocamos assim como sendo a terceira pessoa, mas ele é uma das pessoas da Trindade. Ele é Deus. E quando a pessoa começa a cantar heresias, que heresias são músicas inspiradas pelo inferno. Músicas inspiradas pelo inferno. Existe? Existe. Existem muitas músicas que são inspiradas pelo inferno. O diabo é especialista nisso. O diabo é especialista na música. E ele vai colocar música que são totalmente diabólicas para a pessoa cantar na igreja, para a pessoa se sentir deuses, se sentir muito importante, se sentir na categoria de digna de receber elogios, receber louvores. Isso é inspiração maligna. Então, quando os crentes optam em ouvir a voz do diabo e não a voz do Espírito, ele traz uma tristeza ao Espírito Santo. E o Espírito Santo se ausenta do culto. O Espírito Santo não faz parte mais daquele momento porque trouxeram heresia para dentro do culto. Trouxeram desvio doutrinário. Então ele entristece o Espírito Santo. Ele tem ciúme da sua igreja. O Espírito Santo ele cuida da igreja como alguém que está preparando ela, cuidando dela, zelando dela para entregar o noivo que é o Senhor Jesus. E quando essa igreja se corrompe, ele é sensível e se ausenta. Pois que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo. As más escolhas, o culto, de uma forma distorcida das Escrituras, entristece o Espírito Santo, vai apagando a ação do Espírito Santo. Aí ninguém vê mais línguas estranhas no culto. Aí ninguém vê mais batismo com o Espírito Santo, ninguém vê mais curas divinas, ninguém vê mais interpretações de línguas, profecias e revelações. Por quê? Porque simplesmente ele está sendo apagado no culto. Porque as pessoas estão fazendo aquilo que é do seu ego, do seu coração, estão buscando o seu bel prazer e simplesmente ignorando o trabalhar do Espírito Santo. O Espírito Santo da Bíblia diz que quando ele viesse, Jesus disse, ele me glorificará. Ele falará de tudo o que é meu. Ele vai fará vocês lembrar de tudo quanto eu vos tenho ensinado. E ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só vai haver salvação no culto se o Espírito Santo estiver presente, porque se não estiver presente, o cara vai pregar, pular, saltar, e não vai haver conversão, porque não vai haver convencimento de pecado. Se o Espírito Santo não estiver na igreja, queridos, ninguém mais vai ter ciência de que está pecando, que está desagradando a Deus. Porque quem é que vai convencê-lo disso? A pessoa vai estar no culto, vivendo em fornicação, vivendo em adultério, se prostituindo nas mídias sociais, através de pornografias visuais. As pessoas vão estar no namoro desordenado, onde as pessoas estão primeiramente experimentando o corpo um do outro para ver se quer casar ou não. Isso é prostituição. Mas a pessoa mesmo assim é cristã e diz que está tudo bem. Por que será que ele pensa assim? Porque não há convencimento de pecado. Porque há uma ausência do Espírito Santo. Aleluia. Mas quando o Espírito Santo está na igreja, o culto é antropocêntrico. O culto é teocêntrico, melhor dizendo. O culto ele é para Deus e não para o homem. Quando o Espírito Santo está na igreja, ele convence através da pregação da palavra que o ser humano, que a igreja está precisando de reparo espiritual. Voltar às Escrituras, deixar a prática do pecado, se arrepender, se converter. Quando o Espírito Santo está na igreja, ele começa a avivar os corações. Ele começa a trabalhar convencendo o pecador do arrependimento, da busca a Deus, de deixar a prática do pecado, de viver uma diferença para Cristo, se tornar filho de Deus, se tornar uma nova criatura, se tornar cidadão do céu, se tornar alguém que tenha a ver realmente o caráter, o moldar do caráter de Cristo em nós, através do Espírito Santo, chamado de fruto do Espírito, Gálatas 5:22.
Veja bem, queridos irmãos, o que eu quero falar é simplesmente sobre o louvor, né? Tem um hino no nosso hinário, na nossa harpa cristã, né? Porque a harpa cristã foi colocada por muitas pessoas, foram muitos compositores da harpa cristã. Eu não estou aqui fazendo uma crítica à harpa cristã. Eu estou fazendo aqui simplesmente uma análise de alguns hinos que eu encontrei dentro da harpa cristã, que ela não combina para se louvar o Senhor no culto público, nem culto nenhum, né? E um desses hinos está aqui, eu coloquei o hino Sossegai, 578. É o hino Sossegai. Esse hino nós vamos ver que Deus está na expressão desse compositor, dizendo para que a igreja sossegue, porque ele está com o seu povo. Ou seja, eu não quero nem cantar, porque não vale a pena, né? Simplesmente os irmãos podem conferir o hino 578. Os irmãos vão lá e confirem na letra, né? Veja como é que se expressa essa letra, né? E a gente vai ver que é realmente uma expressão Deus cantando para a igreja, Deus falando com o homem. Que eu falei, o louvor ele é de baixo para cima e não de cima para baixo, né? O louvor tem que partir do homem para Deus e não de Deus para o homem. Você pode dizer que isso é qualquer outra coisa, que é uma música, que é, entendeu? Menos louvor, menos louvor. Então, queridos, eu quero finalizar simplesmente com isso, né? O que é louvor? Elogio a Deus. É elogio. Elogiar quem? A Deus ou a obra, a criação dele? A Deus. Todo louvor tem que ser direcionado a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Não pode ser direcionado a nenhum outro que não seja Deus. E existe a música sim, em alguns aspectos pode se referir-se da pessoa para o próximo, né? Mas é uma música. Não coloque isso como louvor ao Senhor, né? É simplesmente uma música e não é louvor ao Senhor. E existe a heresia. E essa heresia é quando a pessoa coloca uma música ou canta uma música aonde Deus está falando nela, aonde Deus está dizendo eu cuido de ti, aonde Deus está dizendo você é precioso para mim, é como a joia de cristal. O pecado que existe em você não pode apagar o meu amor por você. E começa aquela bajulação toda para o homem, e dizendo que é Deus que está falando, né? Deus ele fala de várias formas. Deus ele fala através do Espírito Santo no homem interior. Ele fala conosco, no nosso espírito. O Espírito Santo de Deus fala conosco, né? Está lá em Romanos capítulo 8. Deus ele fala através de revelação. Deus ele fala através de profecia. Deus ele fala através das Escrituras, que é a forma mais simples de Deus falar, através das Escrituras Sagradas, né? Mas Deus não fala através do louvor. Deus não fala através da música. Aí você pergunta, mas desde que eu frequento a igreja que eu ouço falar, Deus falou conosco através dos louvores. Aí eu fico me perguntando, vamos ser racional aqui. Se louvor é elogio, se esse elogio tem que partir do homem para Deus, então onde é que se coloca aqui Deus aqui falando para o homem? Não tem. Simplesmente não tem. Agora, quando se canta o Evangelho, se canta foi na cruz, aí nós estamos fazendo o quê? Nós estamos cantando a palavra. Então, quando se canta a palavra, então Deus fala porque é a palavra. Está entendendo? É a palavra que está falando, porque Deus fala através da palavra e não do louvor, né? Então, quando se canta o Evangelho, quando se canta a palavra, né? Então Deus está falando, sim, porque é a palavra cantada, né? Então é simplesmente a palavra, é você abrir a Bíblia e Deus falar com você, né? Se você está cantando Foi na Cruz, é só abrir a Bíblia nos Evangelhos, tá lá. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Para redimir os pecadores. Então podemos colocar isso aqui como Deus fala pela palavra e alguém está cantando a palavra, né? Mas através do louvor, Deus não fala, porque o louvor, Deus não está lá. É o homem que está cantando para Deus, né? O Espírito Santo de Deus está
nos impulsionando a expressar palavras de glorificação a Deus, de elogio ao Senhor, de exaltação ao seu nome. Então isso é louvor. Deus simplesmente está recebendo e não dando. Ele está recebendo o nosso louvor. Quando ele recebe o nosso louvor, aí ele opera no culto. Aí ele distribui bênçãos na igreja. Porque ele está agradecido, seu coração está alegre com a adoração da igreja. Aí acontece o que aconteceu em Neemias capítulo 10, se não me falha a memória. Aonde ele vai dizer, aonde o sacerdote, toda aquela equipe que está no culto ali, Esdra, que é o sacerdote, Neemias, o governador, os levitas que estão ali pregando a palavra, eles vão reunir o povo e dizem, não é dia de choro, o povo estava chorando. Isso é dia de festa, porque vocês estão arrependidos, vocês estão ouvindo a palavra, vocês voltaram da Babilônia, nós reconstruímos os muros de Jerusalém, e agora estamos aqui voltando-se para Deus arrependido, então o momento é de a gente se alegrar. Por que se alegrar? Porque agora nós estamos certos. Agora nós estamos praticando o que agrada a Deus e temos colocado no coração de Deus a alegria. Então a alegria do coração de Deus é a nossa força. Aí vai dizer, se alegrai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então veja bem que quando a gente louva a Deus com o coração arrependido, contrito, cheio de gratidão a Deus, então a gente alegra o coração de Deus, coloca no Espírito Santo uma alegria, um gozo, e ele nos fortalece, nos dando o que? Graça, misericórdia, e derramando suas bênçãos sobre a vida do seu povo, da sua igreja. Meus queridos, eu senti impulsionado pelo Espírito do Senhor. Não me tenhas como crítico ou como alguém que está querendo combater contra a igreja A, B ou C, muito menos contra a harpa cristã, que é uma bênção de Deus na nossa vida. Mas simplesmente estou aqui para explicar para os irmãos que há muitas dúvidas na vida de muitas pessoas, inclusive de muitas regentes de corais ou de grupos de louvor, para ter entendimento o que é louvor, o que é música e o que é heresia. O louvor é para Deus, a música é para o homem e a heresia é para Satanás. Temos que escolher a quem nós queremos dar glória, a quem nós queremos elogiar, a quem nós queremos agradecer e adorar através do cântico, através da música, do louvor. É o Senhor. Então vamos ter cuidado quando cantarmos, olharmos a letra. Tem um hinário, não sei se eu coloquei aqui, vou finalizar falando desse, que a letra é um hino muito bonito, muito expressivo, até uma melodia bacana, mas não funciona para louvar o Senhor, Que diz, deixa eu ver se eu coloquei aqui, é o hino 151, que diz, fala Jesus querido, ele vai, vamos ver aqui a letra então para finalizar. 151. Nós vamos ver que há alguns hinos que realmente é impróprio para se cantar no culto. Por exemplo, esse aqui diz, fala Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Fica ao pé de mim? Jesus no pé da pessoa? Veja bem. Meu coração aberto está para a tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo para te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Veja aí a exigência, Vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Livre-te-ei de pôr? Ou seja, Deus é escravo e eu vou pôr ele livre? Ou é Deus falando que vai nos pôr livre? Agora complicou aqui. Livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero e neste mesmo som. É uma exigência grande para Deus. Isso aqui não pode ser colocado, enquadrado como louvor e nem como música. Está na categoria de heresia. Examine direitinho. Leia a letra. Livre-te-ei de pôr. Como se o homem tivesse poder de libertação do Senhor. Isso aqui é uma blasfêmia. Não é só uma heresia, como é uma blasfêmia, Aí a pessoa diz, quero ouvir a tua voz neste mesmo som. É exigência. O homem não pode ter exigência. O homem tem que simplesmente se colocar como Abraão, dizendo, olha, eu sou pó e cinza. Pó e cinza significa dizer, eu sou criação, o Senhor é o Criador, é o Senhor de todas as coisas. E dizer, fica ao pé de mim,
Isso é uma prepotência muito grande, uma arrogância muito grande, é uma blasfêmia, irmão. Jamais devemos cantar esse tipo de música, jamais, né? Jamais devemos expressar louvores a Deus usando isso aí. Que Deus abençoe, meus irmãos. Qualquer dúvida, irmão, pode deixar o comentário, ou na congregação onde eu congrego, pode falar comigo, porque tudo que eu faço pelo Espírito do Senhor, e eu tenho plena ciência do peso que é falar estas verdades, onde muito se omite, e que grande é a responsabilidade, né? Muitas consequências podem vir aí pela frente. Mas quando o profeta, o homem de Deus, na verdade nós não somos profeta, porque não há mais profeta, mas eu sinto impulsionado com um dom profético a falar para os irmãos suas palavras, né? Deus tem me dado o dom da ciência, irmão, e isso é pesado quando você começa a receber revelações de Deus. E Deus não dá para você ficar com ela só para você, é para você transmitir, para ensinar outras pessoas. Aí precisamos também do dom da sabedoria. Então, queridos, em nome de Jesus, fique com este ensinamento da palavra. E que de uma certa forma Deus possa ter falado ao teu coração e que você possa me ver não como um crítico, mas como a voz de Deus, te trazendo direcionamento, te trazendo entendimento sobre a questão louvor. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para continuarmos fazendo o melhor para Ele, inclusive louvando de todo o coração, alma e espírito, em nome de Jesus. Amém.